Olá, pessoas, como é que vocês estão? Gente, como eu sempre falo, né? Eu venho aqui quando o pai fala algo pra mim, né? E ele ministra assim. E assim, gente, eu vim falar um pouco aqui, né? Com as coisas que tá acontecendo no mundo, né? Gente, essa semana foi meio difícil eu vim aqui gravar porque eu tô doente, né? Todo mundo aqui em casa ficou nessa virose de cama mesmo, sabe? Mas é a vida, né? É o ciclo da vida. E assim, nós tivemos pessoas que partiram essa semana, né? Voltaram para casa do pai. E assim, eu vim falar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Os ocorridos, né? Os fenômenos que tá nas escrituras, né? Tem que se cumprir. E se nós formos fazer uma peneira, uma análise ou voltar lá atrás, muita coisa já está acontecendo, né, gente? Muitas coisas já estão acontecendo, né? Então, é, tem, tivemos aí, né, no começo já a guerra na Ucrânia, né, depois da pandemia, a guerra na Ucrânia, terremoto na Turquia, né, antes do Júnior fazer a live dele, já tinha ocorrido esse terremoto, né, e a gente já tinha levantado um clamor, né, porque querendo ou não ali naquele lugar tem pessoas inocentes, né, e assim também aqui no Brasil, né? Nós tivemos agora esse fenômeno, né? Lá em São Sebastião e São Paulo, que morreu muitas pessoas soterradas, né? E lá no Chile, minha tia mora no Chile e tá tendo um incêndio lá que tá incontrolável, né? Então aí a gente já tira, né? Que as escrituras estão se cumprindo, né? Tudo isso para a vinda do Filho, né? Jesus, né? O Pai tá chamando, né, gente? Então é a gente que crê na palavra e a gente já sabe que isso já é a vinda do Pai, né? Então, assim, eu vou ler um versículo aqui que fala, né? Que fala assim, ó. Tá em João 16:33, fala assim, ó. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, né? Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Isso está escrito em João 16:33, né? Então, no mundo teremos aflições. Gente, o mundo jaz no maligno, né? Então, é isso que, assim, as coisas estão correndo, né, no mundo. E eu vim aqui falar um pouco, né, sobre o mundo, né? Quando eu tinha 7 anos de idade, meus pais se separaram, né? Então, eu questionava muito Deus, né? Se Deus existia, se ele estava me ouvindo, porque a gente passou por tantos processos dolorosos, sabe? E assim, Deus ele sabe, né, a estrutura de cada um, né? Ele nos conhece como ninguém, né? Só o Pai lê, né, a gente, né? E assim, né, só o Pai que ele nos lê, né? Ele nos conhece, ele escaneia a terra, ele esquadrinha os corações, né? Então, assim, gente, que eu quero dizer isso pra vocês, sabe? Quero deixar isso e falar, né, que, assim, o tempo que a gente viveu, né? Assim, que a minha mãe é um assunto muito delicado. Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos, né? Minha irmã era menor que eu. E, assim, gente, é, é uma coisa muito séria, assim, sabe? Por exemplo, o mundo jaz do maligno. Desde quando eu era criança, até na minha. Eu sempre fui diferente, né? A minha irmã sempre falou isso, né? Ah, já sempre teve esse espírito assim, meio de. Eu sempre gostei de andar com pessoas sempre mais velhas do que eu e. Assim, às vezes eu me tornava até chata, né? Eu sei que ninguém é perfeito, eu tenho meus erros, tive minhas falhas na vida, mas assim, eu sempre fui desse jeito, meia. Tem coisas, certos ambientes que eu não gosto. Enfim, né? E quando eu tinha. Sempre eu ficava questionando Deus, né? O Pai, eu ficava questionando ele, se ele existia. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu sentia sempre quando eu era criança, sentia uma dor na perna, né? E quando eu tinha 13 anos de idade, é, eu sofri, né? É, a minha mãe pensava que era birra, né? Assim, a mãe sempre me levou no médico, mas eu tinha umas dores na perna, mas a gente não desconfiava o que, que era aquilo, né? Enfim, gente, só sei que através dessa dor na perna, é, deu uma hemorragia interna, né? Dentro de mim. Que eu desmaiava, eu não estava na casa da minha mãe nessa época, minha tia me tinha me levado para casa dela, né? Para me brincar, para me ficar com os meus primos, né?
Eu tava na casa da minha tia. E por via, eu tinha feito amizade, né? De fato, com uma menina do lado da casa da minha tia. A gente brincava e tal. E nessa época eu tinha 13 anos. A gente brincava, a gente conversava muito, né? Ela falava muito no Leonardo DiCaprio. Eu ficava viajando lá, ela ficava falando e eu ficava, oi, que é esse cara? E aí a gente, coisa de menina, né? E aí ela ficava conversando lá e ficava de ouvinte, né? Ficava ouvindo e tal. E aí, quando foi uma noite eu passei mal, né? Na casa da minha tia. E aí a minha tia não tava, ela tava ausente, né? E graças a Deus, essa minha amiga, ela entrou lá, né? Na casa da minha tia, ela viu que eu tava desmaiada. Aí ela me acordou, né? De uma certa maneira. Ela me acordou, né? Pra querer saber o número da minha mãe, né? Do trabalho da minha mãe. Então, gente, aí eu tava desmaiada, ela me acordou, né? Ela conseguiu me acordar, né? Eu tava desacordada. Ela, Josa, qual é o número da tua mãe? Que eu não vou ver você morrer na minha frente, você tá assim. E aí gente, foi Deus que fez eu voltar, porque aí eu dei o número da minha mãe pra ela ligou pra minha mãe chegou lá. E aí a minha mãe viu eu daquele estado, né? E aí ela saiu correndo, e aí a minha mãe me botou no carro e junto com um funcionário lá, né? Da clínica onde minha mãe trabalhava na época. E aí vamos levar os médicos amigos da minha mãe da época, né? Vamos levar a Josa direto para o centro cirúrgico, porque se ela não for para o centro cirúrgico, ela vai morrer aqui. E aí fizeram a ultrassom, viram que tinha rompido, né, uma massa, né, dentro de mim, e estourou aquilo, né, e deu hemorragia interna, né, por isso dos desmaios. Quando eles viram a gravidade, vamos agora. E a minha mãe na porta do centro cirúrgico, eu entrei, né? E ela via baldes e baldes de sangue, eles tirando litros de sangue de dentro da... A minha mãe perguntou para as enfermeiras, isso é da minha filha? É dela. Muito sangue mesmo, hemorragia interna. Faltava um pouquinho para o sangue entrar pro meu pulmão, eu ia morrer afogada, né? E no centro cirúrgico, os médicos já não estavam com esperança, porque eu tinha perdido litros de sangue. E meu coração parou, né? Meu coração parou. E eles foram lá com a minha mãe lá fora. Falaram assim pra minha mãe: Nilda, se você tem fé, você crê no cara lá de cima, assim que eles falam, né? Se pega com ele, porque o negócio tá crítico, né? Eles são bem sinceros, eles falaram pra minha mãe: te pega com o cara lá em cima, porque só ele pra salvar sua filha. E a minha mãe ali, né, com o nervo à flor da pele, né? Eu dei parada cardíaca, né? Em centro cirúrgico, quase não retorno, né? Mas o pai ainda tinha um plano na minha vida, né? E depois de tanta luta, passaram horas ali, né? Depois de passar algum tempo lá no centro cirúrgico, o médico sai, né, e fala com a minha mãe, né, pra falar, né, o que tinha acontecido, né, de fato, né, o que tinha ocorrido, né, no centro cirúrgico. E aí, o resultado veio, né, e eles falaram pra mamãe: olha, eu não sei qual é o mistério. Eles falaram mesmo, né? Porque vocês já sabem, né, gente? A maioria dos médicos tem uns que não... Assim, cada um tem sua crença, né? E eles falaram: olha, eu nunca vi isso. Agradeça muito aquele cara lá de cima. Assim que eles falaram pra minha mãe, né? Aquele cara lá de cima tem algo muito grande com a tua filha, Nilda. Olha, porque ela passou... aquele cara lá de cima gosta muito dela, né? Porque no olho humano ela não era mais pra estar viva. Perdeu muito sangue e a minha mãe via quando eles estavam levando bolsas e bolsas de sangue pra repor, né? E assim, gente, eu passei pela morte. Essa não é a primeira vez, né? Essa não foi. Essa foi a primeira vez, né? Porque
quando Deus ele tem um plano ainda aqui nessa terra, né? Nesse plano espiritual, ele as coisas vão acontecendo, né? Então, a gente que já viveu nesse mundo e em outra dimensão, Deus ele sempre tem algo. A gente não entende, né? Mas lá na frente nós vamos entender, né? E eu sou assim desse jeito, quem me conhece, né? Por isso que eu tenho esse meu jeito, né? Meia de minha irmã fala assim, né, que eu sempre fui meia mais careta do que ela, mas assim, eu sou uma pessoa muito, quando eu gosto mesmo, né? Gosto de demonstrar. E é isso, sabe? Cada um tem uma personalidade, né? Eu tenho a minha, né? Cada um tem uma personalidade, né? Mas eu sou desse jeito, né? Gosto de demonstrar quando eu gosto, né? É uma coisa que o pai sempre fala, né? Sim, nós temos que amar hoje, né? O futuro a Deus pertence, né? E hoje nós estamos aqui pela graça de Deus, né? Então tudo dá graças, né? É verdade? Gente, então é isso. Se eu tenho ciúme de você é porque eu amo você, amigo, minha amiga, tá bom? Como eu falei, né? Isso aí foi um resumo, gente, porque se eu for falar cada detalhezinho, né, do que, assim, que já aconteceu, aí o vídeo vai ficar longo, né? Vai ter que fazer uma coisa mais prolongada, uma coisa muito detalhada, né? Mas é isso, gente, que eu quero falar, pra gente ter fé no nosso Deus, né? E olha, que a minha mãe, ela não era, assim, ela conhecia Cristo, assim, mas não era, né? Ela não tinha intimidade, ela não tinha o conhecimento que ela tem da palavra hoje, porque, nossa, muito tempo atrás, né? Então, ela não tinha esse conhecimento que ela tem hoje, né? Quem, assim, a gente pensa, né? Ela ia, né? Ela ia... Antes, a minha mãe, ela não era do o evangelho que a gente é da igreja protestante, né? Ela era de outra denominação, que eu digo assim, ela ia mais para esse negócio da igreja católica, assim, né, assim, mas ela tinha fé, gente, olha só, ela tinha muita fé, ela sempre foi uma mulher, assim, de fé, sabe? Apesar dos apesares, né, uma mãe solteira criando duas meninas, né, então, a minha mãe, ela passou por muita coisa, né, então, eu imagino, né, assim, a aflição dela, né, e ver assim, a filha dela, né? E a mamãe, ela é uma pessoa, uma guerreira, né? E por isso que nós todos os dias temos que nos pegar com o Pai, né? Agradecê-lo, né? A gente não entende muitas das vezes o que acontece na nossa vida. Ai, meu Deus, porque eu tô passando por isso? E muitas das vezes nós não entendemos, né? Então, é isso, gente. Mas vamos crer no Pai todos os dias, né? Dar graça para Ele e que Ele venha nos perdoar todos os dias, porque muitas das vezes a gente machuca as pessoas, né? Com nossas atitudes, e muitas das vezes a gente não agrada o Pai pela nossa atitude, né? E o inimigo, ele trabalha em cima das questões que nosso ponto fraco, né? Que a gente tem pontos fracos, mas é isso aí. Eu tô lendo a obra do Júnior, né? Quem quiser ver, eu tô aqui somente para ajudar, né? Eu não tô aqui para ter status, para ganhar 1000 curtidas, porque quem me conhece sabe que eu já tinha muito tempo, né? Todo mundo, Josa, tu poderia fazer. Os meus colegas, então, um que casou, até viajou, ele até falava assim pra mim, Josa, tu fala assim de Deus, tu tem que fazer vídeo, tu tem que falar mais, tu tem que se aparecer mais, mas eu nunca fui muito, como eu falei, já sofri uma depressão. Se eu fosse a Josa de antigamente, eu nem me olhava na câmera, né? Então, assim, deixa o Espírito do Pai levar a gente, né? E eu tô aqui pra ajudar, tá? Eu tenho o Júnior, né? O Júnior, o meu amigo que mora no Japão, que eu amo muito ele. E aí tem a obra dele, né? Se vocês quiserem ver meu perfil do Facebook, tá lá o livro dele, a obra dele. Eu recomendo a gente, vão lá, leiam, tá bom? Divulguem, tá bom? Que essa é uma obra de Deus, tá bom? Eu amo todos vocês, eu tô aqui pra ajudar, né? Eu tô aqui só pra acrescentar, não pra fazer menos, né? Não mas pra estar ali do lado, ajudando,
sempre. Então, gente, aí pode procurar aí no meu perfil, é o livro do Júnior, Um Milagre em Minha Vida. Ele também tem outra obra, né? Quem aí tiver interesse pode olhar aí no meu perfil, me procurar aqui na minha página, o meu perfil mesmo da Josa Braga, e Menina Mulher Cristã também na minha página. Pode procurar lá que vocês vão encontrar o Júnior, porque eu tô aqui, Deus me levantou, né? O meu propósito aqui é para ajudar ele, tá bom? Para ajudar, sempre assim tá aí fazendo a obra de Deus, tá bom? E a gente tem que falar do Pai, divulgar mesmo a salvação, né, gente? Porque sem a salvação, nós não vamos encontrar o Pai, nós não veremos a glória de Deus, né? Então é isso aí, minha gente maravilhosa. Espero que vocês tenham sido edificados, né, com esse pequenininho testemunho, né, que quase eu vou dessa para melhor, né? Tá bom? Eu amo todos vocês, tá? Então é isso aí, vamos divulgar, vamos unir nossa fé e tá aí agradecendo ao Pai, né? Sempre, sempre, sempre pelas maravilhas que Ele faz, porque o sobrenatural dele é maravilhoso, porque o Pai, Ele mostra as coisas para mim antes que aconteçam, né? E assim, eu agradeço a Deus porque, né, eu cheguei até aqui Ele nos sustentou, Ele me sustentou. Eu agradeço pelas pessoas maravilhosas que estão na minha vida e que Deus tem me dado de presente, não é verdade? E eu tô aqui sempre para ajudar, sempre, 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 orando, unindo nossa fé, tá bom? E, gente, vamos buscar a paz que vem do Pai. Não é a paz que está no mundo, mas a paz que vem, que excede do Pai, né? E não vamos nos precipitar com o nosso próprio entendimento, né? Nós temos que buscar o entendimento que vem do alto, tá bom? Amo todos vocês, fiquem na paz, até a próxima, e eu vou me recuperar bem para fazer outros vídeos, tá bom? Tchau, tchau, gente, beijo, amo todos vocês, tchau, tchau.